Que maravilha. Vocês notaram a boa notícia da noite? Quem aqui arrisca dizer qual foi a boa notícia da noite, a melhor? Qual? Não ouvi. Ó, a Elisa matou de primeira. O rei está voltando. Essa é a grande notícia da noite. O rei está voltando. Irmãos, mas o mundo está louco. Não está? Tem uma coisa que tá na moda agora, que o povo está ficando doido. Chama inteligência artificial. Tem um tal de ChatGPT. Quantos aqui não ouviram falar esse nome? ChatGPT. Tem muita gente, né? Não é nem chato e nem tem a ver com LGBT, tá? É ChatGPT. O que acontece? Deixa eu explicar primeiro o que é esse tal de ChatGPT, né? Ou inteligência artificial. Então tem aí um site, vou explicar de uma forma simplificada. Tem um site agora que as pessoas entram lá, começam a fazer perguntas sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tempo, e de repente começa a receber respostas desse computador, desse sistema, que começa a pensar por si próprio. E ele começa a elaborar respostas, ele começa a interagir, e quanto mais você pergunta, ele vai trabalhando melhor ainda as perguntas que você faz. Então, esse é o ChatGPT. Mas só que a inteligência artificial não se restringe só a esse ChatGPT. Mas só para os irmãos entenderem um pouquinho, eu fiz um teste no mês de fevereiro com isso. Se lembra o que a gente teve no mês de fevereiro que foi tão importante para as crianças? Vocês lembram? Tivemos o retiro das crianças. E aí eu falei assim, deixa eu fazer um teste com esse ChatGPT. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele, e foi a seguinte pergunta que eu fiz para aquele ChatGPT. Eu falei assim, me faz um anúncio do retiro das crianças, que vai ser baseado em Hebreus 11, os heróis da fé. Foi isso que eu dei para esse computador, essa inteligência artificial. E ele me respondeu, me trouxe todo um convite de como seria. Eu não usei ele não, tá, irmãos? Foi só um teste, não usei o que ele proveu. Mas só para vocês entenderem, e a propósito, foi em inglês, porque eu nem sei como é que funciona o ChatGPT aqui no Brasil. Mas eu vou fazer a tradução aqui. Olha a resposta que ele trouxe, já fazendo o anúncio do retiro. Durante o retiro, vocês vão explorar as histórias de pessoas como Abraão, Moisés e Davi, que enfrentaram desafios incríveis e obstáculos, mas permaneceram fiéis a Deus. Vocês vão ter a oportunidade de aprender como eles foram capazes, permaneceram firmes permaneceram firmes na sua fé. E o que você vai aprender deles, que vai te ajudar a crescer a sua própria fé. Vamos ter eventos e muitas atividades e jogos muito divertidos. E também teremos lições interativas que vão te ajudar a trazer essas histórias dos heróis da fé. E você também vai ter a oportunidade de fazer novos amigos e vai conectar com outras crianças que também amam Jesus. O retiro vai ser uma experiência inesquecível. E eu não posso esperar por ter você fazendo parte disso. E eu te animo a trazer também um amigo e compartilhar com ele essa oportunidade super animada. Se você tiver alguma pergunta, por favor, não deixe de nos contactar e nós esperamos ansiosamente por ver você. Olha só, que apelo, né? Vai perder emprego, né? Então, eu poderia pegar e falar, gente, olha só, está pronto o anúncio aqui para mandar para todos. Algumas semanas atrás teve até uma pregação na Europa que alguém fez baseado nisso, deu tema, e esse ChatGPT deu toda a pregação baseado na palavra, com referências bíblicas, com tudo que tinha. Tudo bem que uma boa parte não gostou da pregação, mas aconteceu. Mas inteligência artificial não é só esse tal de ChatGPT. Hoje já tem diálogo, por exemplo, entre Sócrates e Bill Gates. Então, essa inteligência artificial pôde ir lá nos anos 400, 300 BC, pegou Sócrates, pegou o que ele escreveu, pegou o que ele disse, pegou o que foi colocado, trouxe uma aparência
e colocou de frente ao Bill Gates para discutir computação, Windows, filosofia, medicina, pandemia, tudo isso. Não só entre Sócrates e Bill Gates, mas tem entre Platão e Aristóteles, né? Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão, botaram esses dois também para dialogar e discutir. Tem também ainda, não só isso, tem ainda entre o Joker, o Coringa, do Batman, discutindo com Nietzsche. Então, de repente, agora a gente sai dos filósofos gregos, vem para o alemão e põe para discutir com um personagem de filme, porque é um psicopata, né, e cheio de problemas. Ele começa a discutir, então, o Coringa com Nietzsche, baseado em inteligência artificial. Então, mas não só isso. Isso avança para desenvolvimento de programas. Hoje você fala o programa que você quer e você recebe a codificação, você recebe as telas de programação, você recebe tudo pronto. Não precisa de uma interação qualquer de um homem. Você tem ainda isso em ferramentas de segurança, que é a área que eu trabalho. Então, você tem ferramentas que detectam uma ameaça, identifica para onde foi, toma as medidas para detectar, te faz um desenho de todo o mapa que aconteceu. Eu estava num evento há 2 meses atrás, onde a Microsoft lançou um programa que chama Copilot, que é essa segurança baseada em inteligência artificial. Mas o pior é que isso está também ajudando o desenvolvimento mais rápido de armas nucleares. E aí a coisa vai ficando bem preocupante. Na realidade, essa inteligência artificial já existe há muitas décadas atrás. Eu estudei há uns 20 anos atrás, quase, na faculdade. Então, estudando redes neurais, inteligência artificial. E onde está a diferença? A diferença agora é que esse negócio de inteligência artificial generativa, esse é o termo. Por que essa preocupação? Porque essa generativa, ela consegue absorver informações baseadas em dados, banco de dados, informações de um padrão de comportamento, e ela consegue reproduzir os mesmos comportamentos. E é isso que é scary, né? É preocupante, é terrível. É essa capacidade de gerar ou simular o mesmo comportamento através de um aprendizado de máquina, né? Chama machine learning. Então, essa inteligência artificial que já existia, agora com esse modo generativo, começa a ter um outro escalonamento. O impacto disso é o seguinte: só até agora tem 2 petições na internet muito sérias a respeito dessa inteligência artificial, porque ela está preocupando todo mundo. Então, eu comecei falando sobre chat GPT, etc., mas isso é um assunto muito mais complexo e preocupante, porque muitos estão preocupados com o risco da sociedade, da humanidade em si. Uma dessas petições, inclusive, pede para pausar, pelo menos por 6 meses, as pesquisas e tudo isso, para que haja uma inteligência artificial segura, justa, controlada, onde haja uma regulamentação nacional e internacional entre aqueles que desenvolvem e as empresas que estão por trás disso. Petições assinadas por Elon Musk, que vocês já conhecem da Tesla, SpaceX. Você tem assinada por Steve Wozniak, que foi um dos fundadores da Apple. Você tem professores de redes neurais da Universidade de Princeton, Universidade de Montreal, Universidade de Jerusalém, Universidade de Berkeley. São muitas pessoas da área científica em si falando, nós precisamos analisar isso muito direito antes que a gente possa prosseguir. A coisa está medonha. Mas a gente precisa também, nunca foi tão necessário a gente parar um pouco de falar um pouco sobre a inteligência artificial para falar da inteligência não artificial, que é a nossa, que é aquilo que Deus colocou em nós. Só uma curiosidade, eu mencionei aqui sobre redes neurais, eu aprendi isso há 20 anos atrás, mas é interessante porque toda a capacidade que aquilo que o homem tem, as máquinas tentam reproduzir. E não precisa entender muito de computação para entender que a máquina funciona em 2 tipos de impulso, positivo e negativo, para fazer tudo que existe na área de tecnologia. E o nosso cérebro só tem um tipo de impulso, positivo. Não existe impulso negativo dos nossos neurônios, é só positivo.
E é uma variação de frequências para fazer tudo que o cérebro humano consegue fazer. Então, é só para os irmãos entenderem a dimensão que, com todo o avanço que existe na computação, na tecnologia, em tudo, ainda tudo isso para conseguir, com 2 tipos de impulso, o que o nosso cérebro consegue com um só. E ainda não conseguiu, e nunca vai conseguir, porque isso é da parte do Senhor. Então, nós estamos falando de algo que é não artificial, é uma inteligência real, é algo que o Senhor colocou em nós, e que é essa que eu gostaria que a gente focasse um pouquinho. E, para falar dessa inteligência não artificial, eu quero começar dizendo que nós amamos muito vocês. E quando eu digo nós, eu estou falando aqui em nome do presbitério, em nome de nós, pastores. E essa é uma primeira coisa sobre a inteligência que é real. É que nós amamos vocês. Isso não tem a ver com máquina, isso não tem a ver com tecnologia, isso não tem a ver com o que vocês possam oferecer, isso não tem a ver com o que vocês têm de bom ou têm de ruim, mas tem a ver com o que Deus colocou no nosso coração. E essa semana atrás a gente estava conversando um pouco sobre algumas características de irmãos, principalmente da liderança da igreja, e tem 2 características que são inegociáveis. Que a primeira dela é o amor a Deus, acima de qualquer coisa. E a segunda é o amor à igreja, o amor a vocês, o amor a cada um de vocês. É inegociável que a nós, presbíteros, e a cada líder dentro da igreja do Senhor, que ele não ame a Deus acima de todas as coisas. Assim como é inegociável também que ele não ame a igreja, que ele não ame a cada um dos irmãos. E é tão inegociável porque Jesus disse que é inegociável. Quando a gente volta um pouco na história, e a gente volta no tempo quando Deus deu os 10 mandamentos, entregou a Moisés, está registrado em Êxodo 20. Vocês lembram qual é o primeiro mandamento? Não construirás, não terás outro Deus senão ao Senhor. Não construirá imagem, não se prostrará para adorar, não se dobrará diante dele, porque nós devemos amar somente ao Senhor. Mais adiante um pouco, Moisés também, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, eu queria ler com vocês, ele fala assim, né? Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso foi Moisés. Então a gente vê o primeiro mandamento, Êxodo 20. Depois nós vemos Moisés trazendo uma expansão desse como é amar esse Senhor, de que maneira, em Deuteronômio 6. E aí a gente vê Jesus abordando explicitamente esse mesmo tempo, 2 vezes, pelo menos registrado pela palavra. O primeiro dele está em Mateus 22, do versículo 37 ao 40. E eu gostaria de ler também com vocês. Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando chega da segunda vez, que está registrado em Lucas, capítulo 10, do versículo 26 ao 28, ali, novamente, aproximou um fariseu, um doutor da lei, e perguntou: mestre, o que posso fazer para herdar a vida? E aí Jesus falou: o que diz a lei? E aí esse profeta então respondeu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Então, é por isso que esses 2 mandamentos, eles são inegociáveis para nós. E principalmente quando falamos em termos da liderança, começar de nós mesmos. E essa forma de amar,
e aí alguns chamam, e eu até achei interessante, o Beto que me falou essa semana, eu não sabia, aí ele falou assim, Marcelo, esse é o café. Eu falei, o que, Beto? Eu falei, é o café, Marcelo. É o C para coração, o A para alma, o F para força e o E de entendimento. Eu falei, agora eu entendi, né? Interessante isso, né? Então, irmãos, é o amor do tipo café, tá? Então, com o coração, todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Legal para decorar, né? Então, principalmente aqueles que gostam de café, né, Diego? Então, mas eu queria gastar um tempinho, irmãos, falando um pouquinho dessa maneira tão peculiar que Deus quer que a gente ame a Ele. E quando fala, primeiro a começar, amar com todo o coração. Certo é que a filosofia, a psicologia, às vezes mistura coração, alma, mente, tudo, e eu vou fazer uma separação à la Marcelo aqui desses fatores. Então, fiquem comigo, tá? Então, quando fala aqui com todo o coração, isso está falando com todos os teus sonhos, com todos os teus desejos, com toda a aspiração, aquilo que você deseja e quer a respeito. Fala da índole, fala do caráter, fala com todo o nosso ser. A gente sabe que em Provérbios 4 fala assim, sobre tudo que precisa guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele provê as fontes da vida. Então a gente está falando, então quando a gente vem para essa palavra, amar a Deus com todo o seu coração, então a gente está falando de pegar todo o nosso ser, aquilo que compõe nosso caráter, a nossa vida, os nossos desejos, nossas aspirações, e a gente precisa colocar ao Senhor. A gente precisa depositar isso ao Senhor. A gente viu aqui exemplo da Débora. Então a Débora formou em medicina. A Débora agora terminou a residência dela em medicina. E quantos são os pais que sonham por seus filhos de serem médicos, de serem advogados? Ninguém forma com C de TI, né? Que pena, né? Está ganhando melhor do que médico. Então, brincadeira, os médicos ainda estão bem, né, Melina? Então, mas muitos sonhos não estão por causa do amor ao Senhor. Muitas vezes o sonho está por causa de um desejo próprio, está por causa de uma realização própria. Ele é fruto de um contraste àquilo que eu não vivi no meu passado, e agora então eu quero que o meu filho viva. Eu nunca tive a oportunidade de estudar, então deixa eu dar a melhor oportunidade do meu filho estudar. Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma faculdade, então meu filho vai fazer a melhor. Então eu vou trabalhar para que ele possa ter a melhor. Isso não é amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é, eu vou aprender medicina, eu vou me tornar um médico ou uma médica, e eu quero servir ao Senhor com a minha profissão. Eu quero ir para os povos, eu quero ir para as pessoas, eu quero ir para a periferia, eu quero exercitar isso de grado, de ações de graça, para ajudar as pessoas. Ou advogado, ou pedreiro, ou pintor, ou cabeleireiro, qualquer que seja. O amar ao Senhor é colocar os nossos sonhos, os nossos desejos, nossas aspirações por causa dele. Então esse é de todo o coração. Amém? Estão comigo? E a gente vai então para o segundo. Sai do C, de café, né? Vamos para A, da alma. Então, às vezes a gente poderia vincular isso, coração não é a alma, não. Aqui agora a gente vai falar de sentimentos, de emoções. A gente vai falar daquele, quando a palavra bem-aventurado, aqueles que choram, aqueles que sentem, aqueles que clamam, aqueles que compungem os seus corações por aquilo que está no coração de Deus, que põe os seus sentimentos para funcionar em prol do Senhor. É aquele que põe as suas alegrias por causa do Senhor, mas também tem as suas tristezas por causa do Senhor. Quando eu comecei no início falando que nós amamos vocês, nós temos nos alegrado muito por muitos de vocês, mas por às vezes também entristecemos por algumas situações, não por pessoas, mas por situações, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e dominadores.
Então a gente sabe que a nossa luta, e a nossa oração, e o nosso trabalho, e o nosso empenho, não é contra pessoas, é contra o nosso inimigo, é outro. Então a gente sofre diante do pecado, a gente sofre diante das limitações, a gente chora quando a gente vê o Senhor apontando num caminho e os irmãos andando em outro. A gente chora quando a gente fala assim, Deus falou isso e isso, e o irmão prefere fazer outra coisa. A gente chora quando a gente vê o conselho de Deus é esse, anda por ele, e você vai encontrar descanso para a sua alma. E aí talvez alguém escolhe, não, mas eu prefiro andar esse. Deixa eu testar, deixa eu ver como é que é. E a gente vai deixar. Nós não somos donos de ninguém. Nenhum dos líderes é dono de ninguém, nenhum discipulador é dono de ninguém. E nunca será. E nós vamos continuar a dizer, você não é dono, nós não somos dono, nós estamos a serviço do dono. Existe o Supremo Pastor, do qual todos nós fazemos parte do seu rebanho. Então, é os nossos sentimentos a funcionar por isso. São as noites, 1 da manhã, 2 da manhã, muitas vezes que nos consumimos e pensamos, e oramos e choramos e também nos alegramos por causa do amor ao Senhor, mas também por causa do amor para com vocês. E vocês acham que a gente está sozinho? Nossas esposas igualzinha. Ficam do mesmo jeito, às vezes pior do que a gente. Mas isso, amor, será? Mas vamos orar, mas vamos ver, tem que alguma coisa, tem que fazer. Porque elas também amam a igreja. Elas amam o Senhor, mas elas amam cada um de vocês. Elas estão pensando na casa por causa dos irmãos. Elas estão pensando no espaço por causa dos irmãos. Elas rumam por causa dos irmãos. Elas mudam as prioridades por causa dos irmãos. Mas primeiro por causa do amor ao Senhor. Mas também por causa do amor à igreja. E isso está vinculado a pegar essa alma e falar assim, olha, muitas vezes te aquieta a alma. Sabe? Não é hora tua, é hora do Senhor. Muitas vezes é um choro que às vezes nem conseguimos explicar, mas Deus sabe e a gente só entrega ao Senhor. Mas a gente não desiste, a gente não volta atrás, porque a gente não está olhando para nós, a gente está olhando para aquilo que é eterno, a gente está olhando para esses 2 mandamentos inegociáveis. Nós vamos continuar amando a Deus acima de todas as coisas, e nós vamos continuar amando ao próximo como Jesus amou. Aprendendo, estamos no caminho, todos nós. Mas é o sentimento, é o desejo, e a gente vai chegar lá no entendimento. Mas, por agora, a alma é isso, é esse sentimento que é ao redor, não de nós mesmos. Talvez aqueles que estão relacionando agora, estão um pouco apaixonados, estão buscando o início do casamento, tanta coisa acontecendo, isso mesmo faz parte. Mas lembra disso, lembra quem é o dono da tua alma. Lembra quem a tua alma tem que estar ancorada, arraigada, não é no outro. Minha esposa, Keila, nunca vai conseguir suprir a necessidade da minha alma. Só o Senhor vai. Por isso que eu tenho que buscá-lo, por isso que eu tenho que trazer para Ele, por isso que para ela também, quando ela estiver esperando, tem que falar, olha para o Senhor, amor, eu vou fazer o meu melhor e eu vou me esforçar para continuar mudando. Mas espera no Senhor, não espera em mim, não espera no homem. O Senhor é que é o dono da nossa alma. Esses dias, e novamente eu me ponho aqui, quantas coisas eu tenho para transformar, e quantas coisas esses dias eu tenho meditado muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho sido muito enfática, né? Eu peço perdão também aos irmãos. Quantas vezes eu vou fazer uma colocação, eu vou compartilhar algo, e muitas vezes eu sou enfático, muitas vezes eu sou pesado em algumas coisas. Me perdoem por isso, eu quero mudar. Eu tenho olhado para isso e falo, Senhor, me ajuda, Senhor. Né? Um cara que fala tão alto como eu, parece estar brigando o tempo todo, né? Então, mas não é do meu coração, eu não quero brigar, eu quero só viver o que o Senhor quer. E eu quero também animar os irmãos a viver aquilo que o Senhor quer. Mas muitas vezes isso sai rude, isso sai pesado. E sabe quem mais sofre? Minha esposa, porque ela está comigo todo dia, né? Não são os irmãos. Então, mas eu preciso mudar, eu quero mudar, e o Senhor vai me dar graça para isso. Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. E mesmo tentando acertar, importa sim a maneira, importa sim a forma. Eu não quero ser pesado ou ruim para os meus irmãos, né? E nem para a minha família. Então, mas eu preciso voltar e falar, alma, você vai ficar no seu lugar. Você precisa olhar para o Senhor. Os meus sentimentos têm que ser para com o Senhor. E aí a gente vai para a força, com toda a nossa força. Porque não é só suficiente com todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, mas tem que ser com toda a nossa força. E com toda a força é com todo esforço, com todo sacrifício, com todo, é expandir os limites, é botar empenho, é botar esmero, né? É dedicação, é disciplina, é jejum. Não dá só para soltar e achar que tudo vai acontecer. Lucas 16 fala que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é pregado as boas novas do reino de Deus, e todo homem põe força por entrar nele. Então a gente precisa empenhar força, esforço, dedicação, sabe? E muitas vezes nós não temos amado o Senhor assim. A gente tem amado o Senhor indo para os encontros. A gente tem amado o Senhor lendo a Bíblia, sabe quando? Quando alguém lê, a gente ouve. Ou quando a gente simplesmente sente no coração uma emoção e aperta o play na Bíblia do celular e deixa ela tocando e até esquece do que ela estava dizendo. Isso não tem esforço. Nós precisamos fazer esforço para amar o Senhor. Nós precisamos nos dedicar a amar o Senhor. Nós ficamos nessa viagem para os Estados Unidos, nós escolhemos em família que a terça-feira seria o nosso dia de jejum, como família. E nessa viagem, como foi bom poder estar em um hotel em Porto Rico, passando as nossas férias, e falar assim, hoje é o nosso dia de jejum. Hoje esse café da manhã do hotel não vale nada para nós. Hoje nós vamos dedicar ao Senhor. Hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos ler a palavra. Hoje nós vamos estar juntos. E que alegria nossa como família fazer isso. É um esforço que nós fazemos. Não é esforço, tanta comida gostosa lá para comer, né? Mas passe, irmãos, maior é estarmos com o Senhor. Maior é dedicarmos nosso tempo com o Senhor. Eu estou dando exemplo de um dia só, né? Eu estou falando, mas nós precisamos dedicar nossos dias ao Senhor. Tem uma canção que diz, Senhor, te louvo porque é o Senhor dos meus dias, todos os dias, Senhor. Né? E na sua lei medita de dia e de noite, todo o tempo. Então não há como amar o Senhor com toda a nossa força se nós não nos dedicarmos a isso. Se nós não nos esforçarmos, botarmos insistência nisso. Pensa agora, o Pedro e a Rani estão aí há poucos dias do casamento, né? Que alegria. Então, eles estão, em inglês fala que é o last stretch, né? É o último pedacinho, é o último momento que eles estão. É um momento de muita correria, e eles mesmo têm que correr. É a pintura do apartamento, fecha o apartamento, pinta, põe os móveis dentro, e ela prepara a roupa, e a mãe é isso, e está acontecendo. É correria, irmãos, é um esforço, é uma dedicação. Por quê? O dia não vai mudar, pelo menos até onde nós esperamos, já está firme. Vai acontecer com a graça do Senhor. Então, há uma correria, um esforço, uma dedicação, sabe, para que aquilo saia. Mas não só dedicação, tem que sair bonitinho, o esmero, sabe, o delicado, não, a mesinha, o arranjo, as cadeiras, o convitezinho, cada detalhe, nos mínimos detalhes, buscando ser o melhor que eles conseguem. Assim tem que ser muito superior a expressão nossa do nosso amor com o Senhor. E por isso que tem que ser com toda a nossa força. E aí, por fim, com todo o nosso entendimento. E aí, por que o entendimento? Porque agora não é a alma, agora é a mente. É o raciocínio, é a lógica, é o planejar, é o intencional de agradar ao Senhor. É poder buscar o Senhor, não. O meu Senhor, Ele diz que eu não posso me prostrar ou não ter nenhum outro ídolo diante dEle. Então, eu não posso fazer isso. Eu preciso focar no Senhor. Eu preciso não aceitar nada que se ponha para ser adorado. O meu trabalho não pode ser o meu ídolo. Eu preciso me esforçar e eu preciso botar o meu entendimento nisso. E eu preciso também falar. Em inglês fala explicar. Fala, põe para fora. Todas as vezes e oportunidade que nós temos para falar e manifestar e declarar que o nosso trabalho não é o nosso Deus, que nós não vivemos para o trabalho, que nós não vivemos para os estudos, que nós não vivemos para nada dessas coisas, porque nós amamos o Senhor. E eu tive uma oportunidade que ia ser promovido para uma outra vaga, e veio o chefe do meu chefe de um outro estado dos Estados Unidos e perguntou assim, Marcelo, você sabia que você vai precisar trabalhar de noite? Você está disposto a vir de madrugada e realizar esse trabalho? E eu falei, eu estou, não tenho nenhum problema, sempre que necessário eu vou vir.
mas contanto que você não exija que, quando isso acontecer, no dia seguinte eu tenha que estar cedo no trabalho. Porque eu quero ter o tempo com a minha família, eu quero ler a palavra com eles, eu quero orar com elas. Então, se você falar que eu tenho que vir, eu agradeço, eu não vou pegar essa oportunidade. E ele fala, não, pode continuar, não tem problema. Então, e o meu chefe, e a avaliação anual? Como é a avaliação? Marcelo, mais uma vez, foi excelente, está acima do normal. E eu falo, você sabe por quê, né, chefe? Porque eu tenho um Deus sobre mim que me vigia, que me olha todos os dias. Eu não trabalho para você, eu trabalho para Ele. Ele começa a rir. Eu falo, eu trabalho para Ele. E por isso eu tenho que honrá-lo. E por isso eu tenho que trabalhar bem. E por isso eu vou lutar para que o meu resultado anual seja sempre excedente do normal. Porque é pelo Senhor, não é por você. Ele fala, eu sei, eu vou descansar. Eu falei, é isso mesmo, porque é o Senhor. Quando esse mesmo chefe, quando eu fui sair, eu falei, Deus está me direcionando a sair. E ele falou assim para mim, sabe por que eu não te faço a contraproposta? Quem sou eu para ir o que o seu Deus fala? Eu não vou fazer isso, eu seria louco se eu fizesse uma contraproposta para você. E eu falei, que bom que você não faz, porque eu não vou aceitar. Então, e o Senhor é maravilhoso. E quando foi para eu voltar também, e as pessoas falavam, não, o Marcelo está fazendo jogo para ele poder ganhar mais salário. Ele falou, não, esse não é o Marcelo. Marcelo é um cara íntegro. E ele está falando que é isso, é porque é. Então, vocês podem confiar. Mas é porque é para o Senhor. O Senhor é a razão e a gente não pode perder a oportunidade de falar, o meu trabalho não é meu Deus. Eu não vivo para o meu trabalho. Por isso que tem que ser com entendimento. Amém? Mas aí a gente sai desse primeiro mandamento, ainda tem um segundo. Qual é o segundo? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou ainda expandido, qual que é? Jesus veio e deu uma ampliada nele, né? Qual que foi? Como eu vos amei, né? Novo mandamento vos dou. Jesus falou assim, olha, tem esse aí. Eu trouxe no passado, para um tempo, para um momento, porque era isso que vocês precisavam ouvir. Mas agora eu vou dar um novo para vocês. Então, vocês viram que foi dito isso. Mas agora é esse aqui, ó. Novo mandamento vos dou, que vos amei assim como eu vos tenho amado. E aí a gente, como nós, amar com toda essa força, com toda a alma, com todo o coração. Como é que é o café? Com toda coração, com toda a alma, toda a força, com todo entendimento. E aí isso repercute agora também aos meus irmãos. Porque o apóstolo João fala assim, aquele que diz que ama a Deus e não ama ao seu irmão, ele peca, ele está mentindo. Pega isso aí é chat GPT. Isso aí não é inteligência não artificial, isso é inteligência artificial. É aquele que vai tentar reproduzir um comportamento. Não vale para o discípulo. O discípulo não foi chamado para tentar reproduzir baseado num padrão de comportamento. Infelizmente, já há muitas décadas existem o discípulo GPT, que era aquele que estava no meio tentando reproduzir o comportamento ou o padrão, ou usar até o discipulês. Mas o coração dele não estava no Senhor. E o que acontecia então? Uma hora se prova o contrário. Uma hora ele precisa se arrepender e ser transformado. Então, mas o que Jesus nos chama é para ter essa inteligência natural, real, verdadeira, que é entender, eu amo ao Senhor, e eu quero continuar amando Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e através dos meus irmãos. Eu quero manifestar isso. Eu quero, e o apóstolo Paulo fala, e o apóstolo Pedro, e o apóstolo João, e as cartas, e os ensinamentos de Jesus apontam, e a gente lembrava isso, o Vande lembrava isso, é nos relacionamentos que nós manifestamos esse amor, é no dia a dia, uns com os outros, que nós vamos manifestar esse amor ao Senhor sobre todas as coisas, mas também uns aos outros. É vivendo junto com vocês que nós, líderes, manifestamos e temos a oportunidade de manifestar o amor de Deus, porque vocês nos conhecem e saberiam o que é falso e o que é verdadeiro. Vocês conhecem as nossas casas, nossas filhas os filhos estão no meio da igreja e não são ignorantes para indicar e apontar cada hipocrisia.
Mas nós temos dedicado o nosso coração e pedido ao Senhor, Senhor, nos ensina, cada um de nós líderes, discipuladores, a amar o Senhor acima de todas as coisas, mas também a amar cada um dos irmãos, a sofrer com os irmãos, a padecer com os irmãos. E esse amor se manifesta perdoando uns aos outros. E se temos essa ordem de perdoar uns aos outros, é porque vamos ofender uns aos outros. Deus quer que não intencionalmente, mas até mesmo se acontecer intencionalmente, que o perdão esteja pronto. E assim nós vamos estar expressando o amor de Cristo. Por isso a palavra perdoai-vos uns aos outros. Mas não só isso, prefira uns aos outros. Quando eu estou andando, como é manifestado esse amor? Eu estou preferindo os meus irmãos ou eu só estou olhando para mim? Nós estávamos na viagem, voltando do sertão, no ônibus, e paramos no caminho para poder comer alguma coisa. Estava difícil porque estava no meio da madrugada, quase de madrugada já, tarde da noite, os lugares fechados. O ônibus tentou parar em um lugar, não conseguiu achar um outro. Paramos lá, graças a Deus, banheiro para ir, comida para comer, descemos todo mundo. E quando eu olhei, cheguei naquele lugar, não tinha comida para todo mundo. Mas alguns primeiro pegaram e começaram a comer e estavam bem. Eu falei, irmãos, não tem para todo mundo. Vamos dividir, vamos ver como é que a gente pode fazer, porque nós precisamos preferir uns aos outros. Não podemos olhar só para nós, nós temos que olhar ao redor, e primeiro é como a mãe. Que mãe é essa que chega num restaurante e começa a comer e não olha para os filhos? Não tem isso. Ela vai primeiro pegar uma comidinha, ela vai primeiro olhar para o filho, ela vai primeiro servir, e no final ela come o dela e os restos que sobraram de todos os outros, né? Por isso que a mãe às vezes ganha uns quilinhos a mais, é porque vai comendo os restos dos filhos que ela não quer deixar estragar. É natural, irmão, é assim mesmo. Não acha que quem está engordando, a mãe é o marido, não, tá? São os filhos. A gente não é culpado. Pelo contrário, a gente ajuda, né? E vai ganhando os quilinhos também. Então, mas a mãe, ela não faz isso, ela não começa a comer e deixa os filhos para trás. Assim também o Senhor nos chama a cada um de nós para preferirmos uns aos outros. Preferindo, servindo, ajudando uns aos outros. Olhar para o lado, né? Às vezes a gente olha para a direita e para a esquerda só para ver se os 10 mil caiu e a direita ou a esquerda, né? E a gente continua firme, mas a gente tem que olhar para o lado para ver se o nosso irmão está firme, para ver se ele está inabalável. E a gente poder estender a mão e poder servir, e poder ajudar. Muitos vão testemunhar, e tem muitos testemunhos a dar, do emprego novo, da promoção, do salário, da casa nova, de muitas coisas. E ele está tão focado nas suas coisas só, e ele não está olhando ao redor, e ele não está repartindo, e ele não está enxergando o próximo. Mas a nossa palavra é para que a gente possa preferir, servir, ajudar, e ainda consolar uns aos outros. Quantas vezes nós chegamos ou tristes, ou chegamos alegres, ou estamos de uma maneira e não percebemos nosso irmão. Não ligamos, não procuramos, às vezes cobramos que ninguém fez conosco. Ninguém veio, ninguém ligou, ninguém participou, ninguém me convidou, né? Você vai? Vou não. Por quê? Ninguém me convidou, né? Então, e você? Por que você não se convidou então? Por que você não perguntou se você podia ir? Eu não. Como se não fosse meu irmão, como se fosse uma pessoa estranha. E se é tão estranho, por que você está se importando então que você não vai? Né? Então, se é tão estranho assim, que você fica tranquilo, né? Não vai, que coisa boa. Eu estou correndo de evento, né? Festa está tendo todo dia. Eu falo assim, por favor, não me convidem. Estou precisando não ir para os eventos. Mas tem gente que às vezes não é tão incluída. E como nós precisamos incluir? O mundo está dizendo assim, olha, não se cerque de pessoas que não te jogam para cima. Não se cerque de pessoas que só são negativas, que não apoiam seus sonhos, que não apoiam aquilo que você quer. E a palavra de Jesus, o que ele diz? É isso? É o contrário. É que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, ele vai ficar só, ele não vai dar fruto. Então, a gente, na realidade, é para se cercar de pessoas que precisam da gente. A gente é para se cercar de pessoas que a gente possa ajudar, que a gente possa servir, que a gente possa amar, que a gente possa preferir, que a gente possa consolar, que a gente possa se sujeitar a ela. Ainda, considerando uns aos outros, encorajando uns aos outros, confessando
uns aos outros. Olha, irmãos, como é tão rico a proposta de Deus de que a manifestação do seu amor acontece nos relacionamentos. Porque nós vamos ver toda a palavra, todo o Novo Testamento, especificamente, que é sobre a igreja, mandando aplicar o amor nos relacionamentos. E como nós precisamos isso? Como nós precisamos olhar e não negligenciarmos nem ao primeiro, que é o maior de todos. Qual que é mesmo? Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, ou amar o teu próximo como Jesus amou, né? Como Ele nos amou. E então a gente vai manifestar o amor do Senhor. E nós somos chamados para isso. A gente estava falando isso, especificamente mencionamos sobre os líderes, mas isso é para todos nós. Todos aqueles que o Senhor chamou para o seguir, como seus discípulos, como seus filhos, Ele nos chamou para amar. Mas não só amar a igreja, não só amar o Senhor, mas amar a igreja. Amarmos-nos uns aos outros, na prática, não na teoria, não na conversa só, mas na prática, gastando o nosso tempo, dedicando o nosso esforço e parar um pouquinho de olhar para nós. Tem muita gente, deixa eu falar para vocês, sabe qual é o segredo do sucesso? É não olhar para os seus sonhos, é não lutar por ele. Luta pelos de Deus. Olha primeiro para o Senhor, olha primeiro para a vontade do Senhor, olha primeiro para aquilo que o Senhor quer. Hoje, eu sou um homem de sucesso profissional. E muitas pessoas olham para mim e falam assim, poxa, como é que você conseguiu esse sucesso? Fala assim, não planejando, entregando nas mãos de Deus. Porque o meu foco, eu quero agradar o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para a igreja. Eu quero viver para os meus irmãos. Eu quero viver para as pessoas ao redor. E o Senhor vai fazer. Ah, mas como você conseguiu? Bacharelado, mestrado, pós-graduação, essas universidades, essas posições. E o Wagner lembra, que isso, irmãos? Eu fiz foi supletivo. Ali, ó, no César, na L2 Sul. É de lá que eu vim. É de lá que eu vim. Eu parei de estudar, desisti, porque fui independente, parei de estudar porque achei que ia virar músico. Essa era a minha vida, meu futuro. Tolinho eu. Mas o Senhor faz milagre, irmãos. O Senhor faz milagres. Então não é pelo que quem corre, nem pelo que quer, mas é por Deus que se compadece. Não é sobre dinheiro, não é sobre sucesso, não é sobre carreira, não é sobre aspirações fora do Senhor. Mas é para o Senhor, é para amar o Senhor, é para viver para o Senhor. E a gente está aprendendo, nós estamos no caminho, todos nós. Todos os dias nós aprendemos do Senhor e vamos continuar seguindo. Mas nós temos que continuar seguindo animados e falar, Senhor, e o que a gente está compartilhando aqui não é condenação, é para falar, Senhor, nós precisamos olhar para isso e falar, Senhor, nos leva a esse caminho. Senhor, me mostra no dia a dia como aplicar meu coração, Senhor, essas coisas. Me mostra como apacentar minha alma que tantas vezes está fugindo, Senhor. Se entristece, busca reconhecimento, busca palavras de afirmação, né? Afinal de contas tem um livro, né, de 5 características, sei lá, linguagem do amor, então eu sou dessa linguagem, me dá, Senhor, a minha linguagem. Esquece isso, irmãos, bobagem. Olha para Jesus, olha para o Senhor. Sabe qual é a linguagem do amor? Está aqui, ó. Deixa eu falar para vocês, ó, as 18 linguagens do amor de vocês. Amar um ao outro, perdoar um ao outro, sujeitar um ao outro, preferir um ao outro, servir um ao outro, ajudar um ao outro, consolar um ao outro, suportar um ao outro, acolher um ao outro, saudar um ao outro, considerar o outro superior a você, encorajar o outro, confessar o outro, ter comunhão com o outro, dizer a verdade para o outro, não julgar os outros, agir com humildade com o outro e ter o mesmo sentimento que o outro. Essa é a sua linguagem do amor. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você fizer isso, a tua alma vai estar saciada, farta, cheia, plena de Deus, porque Jesus prometeu que quem for nele vai encontrar paz e descanso para a sua alma. Do contrário, você não vai encontrar essa paz. Você vai ficar falando, mas a minha linguagem é presente, me dê presente, gente, né?
a minha linguagem é tempo de qualidade, fala comigo, olha para mim, sabe, me dá 1 minuto, 1 hora do teu tempo. Vai ficar assim falando com as pessoas, ou ainda vai ficar se justificando, porque eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou, irmãos, colérico. Olha para a palavra de Deus, isso é o que nós somos. Porque os mesmos que acreditam nos coléricos, nos que for, também acreditam em signo, né? Quem é de escorpião? Quem é de gêmeos? Quem é... Irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar e deixar o Senhor nos puxar para manifestar esse amor a Ele sobre todas as coisas, e uns aos outros, como o Senhor nos amou. Jesus respondeu para aquele: olha, se tu fizer isso, tu vais viver. Sabe? Que a gente possa viver. Que a gente possa olhar para esses princípios e falar assim: Senhor, nos ensina. Na prática, Senhor, me ajuda. Né? Hoje eu estava numa situação, aí Marcelo, e aí, pai? Eu falei: não, filho, foi para essa hora que Jesus me chamou. Né? Tem coisas que Jesus está me falando esses dias, Ele me trouxe nesse lugar, nesse momento, para me ajudar a praticar isso. Eu louvo ao Senhor por isso. E eu vou ser aprovado, em nome de Jesus. Então, a gente precisa aprender a se alegrar no Senhor. Né? Eu saí da praia de Porto Rico, cheio de picada de bicho lá, fui parar na emergência do hospital. E aquilo não passava de jeito nenhum. E eu dentro de uma banheira, coçando e com água quente, passando muitas pomadas, eu louvei ao Senhor. Falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor me faz lembrar das pessoas que passam dificuldades com doenças na pele, com coceiras que não passam. Eu quero clamar por elas. Enquanto eu estiver passando isso, que bom que o Senhor está me lembrando. Existem pessoas que precisam de oração por essas coisas. E eu pude louvar o Senhor. E passou. Demorou 7 dias, mas passou. Mas louvado seja o Senhor. A gente escolhe como que a gente vai passar pelas situações. Nós vamos passar situações. Os perrengues estão aí para a gente passar mesmo por eles. Mas a gente escolhe como nós vamos passar. E a gente pode passar amando ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amando uns aos outros como Jesus nos amou. Amém?